Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, né? Estudante de matemática da UNB e hoje eu estou aqui para vocês para fazer uma aula sobre trigonometria, né, no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Sou estudante, né, da UNB, né, de matemática, né? E a gente vai ter a nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Aqui, esse nome trigonometria, né, ele é bem extenso, né? Mas em geral ele seria a medida, né, dos triângulos, né, para ficar assim mais fácil de gravar, né? Metria de metragem, né, de metros e trigonometria aqui, né, no caso de medida de triângulos, né? A gente pode gravar dessa forma. E triângulo retângulo é aquele objeto que a gente já conhece, né, das aulas de geometria, mas só para a gente dar uma relembrada, eu vou estar aqui voltando, né, nesse assunto do triângulo retângulo. Ele é, então, por definição, o triângulo que tem um ângulo reto, né? Eu desenhei aqui, né, o ângulo reto nesse formato, né, de quadradinho, né, com um ponto no meio. E ele vai, isso é a principal característica do triângulo retângulo. E, né, o fato dele formar esse ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, nada mais é que esse ângulo de 90 graus, formado entre a parede, né, e o chão, né, assim, da nossa casa, né, de qualquer espaço que a gente vai, né, tem sempre uma parede em pé, né, e um chão formando 90 graus. Então é fácil de visualizar esse ângulo, né. Você também, se você ficar em pé, eu também, né, no caso, as pessoas que ficam em pé, elas conseguem formar um ângulo de 90 graus com o chão também. Então eu vou desenhar aqui, né, como se fosse um ângulo, né. E se você apoiar alguma coisa retilínea, né, alguma coisa reta, por exemplo, um cabo de vassoura, né, na cabeça até o chão, ele vai formar um triângulo, né? A gente pode ver isso bem facilmente. Então, assim, para brincar aí em casa, né, na pandemia. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, né, formado entre você, algum apoio e o chão. E agora a gente vai mudar esses nomes, né? Então, aqui eu chamei de você e tal, agora eu vou chamar de... continuo, né? Parede, chão, e agora pode ser uma escada, né? Eu posso apoiar uma escada na parede. Eu estou dando esses exemplos, né, de possíveis triângulos retângulos, né? Porque isso sempre cai em exercício, isso sempre cai em provas, né? Esse tipo de aplicação, né? Sempre algo que forma um triângulo retângulo e a gente tem que imaginar. Então, é bom fazer esse exercício também. E daí aqui, ó, eu coloquei chão, parede e escada. Só que agora, na trigonometria, na matemática, a gente usa nomes bem próprios, né? Então, eu vou estar colocando aqui agora esses nomes, né, que são os catetos, né, e a hipotenusa. Então, cada lado desse triângulo vira um cateto, né? É o nome que a gente dá a ele na matemática. E esse lado aqui, que é o lado maior, sempre, né? Ele vai ser chamado de hipotenusa. É só uma troca de nomes mesmo, viu? Daí, a gente... deixa eu só voltar aqui, né? Tem dois catetos, né, e uma hipotenusa. A hipotenusa é fácil de ver. Agora, os catetos, né, eles dependem do ângulo que você está olhando, porque a gente tem dois tipos de cateto. Um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. Só que isso depende do seu ponto de vista, do ângulo que você está olhando. Então, se a gente pega esse triângulo aqui para analisar, a gente já vê que o ângulo reto está aqui embaixo, né? Eu pintei aí de amarelinho, e eu vou analisar a partir desse ângulo aqui em cima. Vou chamar esse ângulo de alfa, também uma escolha aleatória, né? Eu posso chamar esse ângulo de qualquer outro nome, de qualquer outra letra, mas eu escolhi o alfa. E, de acordo com esse ângulo, né, se você traça assim, né, uma linhazinha e olha para o lado na direção dele, então a gente vai ter aqui desse outro lado esse lado. Esse lado é o chamado cateto oposto. O lado que está junto com o ângulo, né, esse lado aqui em pezinho, junto com o ângulo,
ele é chamado de cateto adjacente. Adjacente ficou aí meio... E a hipotenusa aqui, né, sempre também oposta, né, ao ângulo reto. Então, sempre que você tem um triângulo e o ângulo reto está de um lado, a hipotenusa vai estar oposta a ele. E analisando a partir desse ângulo alfa, a gente tem esses catetos opostos e adjacentes, né? Agora vem um outro triângulo aqui. Esse é um triângulo também retângulo, né? Não é porque o ângulo está lá em cima que deixa de ser, é só a posição que ele está. E a gente vai analisar esse ângulo aqui embaixo, né? Vou chamar esse ângulo de beta e vou fazer a mesma coisa. Bom, já vamos analisar a hipotenusa, né? Que está ali, né? A hipotenusa aqui de vermelho, né? Porque o ângulo reto está aqui. Então, essa é a hipotenusa. E com o ângulo beta, a gente analisa do outro lado, né? Traça sempre essa retinha, ou então só olha mesmo, né? Então aqui a gente vai ter o cateto oposto. E o que sobra, né, é o cateto adjacente, que é o que está aqui junto com o ângulo adjacente. Adjacente de estar junto, tá, galera? Então com isso, né, a gente fala que a gente forma, né, uma grande família, né? A gente tem os catetos, a hipotenusa, né? O tipo de cateto adjacente, oposto, né? E são bastante nomes, assim, né? Para gravar de primeira. Então, a gente... esses nomes, você não precisa se preocupar em decorar eles, né? O importante é o que eles significam, né? E a forma que você vai usá-los, né? Então, com o tempo, né? E a resolução de exercício, a gente vai gravando esses nomes. Vamos voltar aqui então para ampliar essa família, né? Já coloquei aqui, né, o nosso triângulo e coloquei esse nome, sem, né, B, né, e essa razão aqui, né? Mas o que isso significa? Bom, isso daqui, antes de eu falar sobre isso, né, eu vou apagar aqui e a gente vai voltar alguns passos. Da mesma forma que eu, olhando para o ângulo, eu posso dar um nome ao cateto, eu posso também usar uma letrinha minúscula para simbolizar esse cateto. Então, aqui, olhando para o ângulo B, né, que é o que a gente colocou aqui, para o vértice B, né, eu coloquei aqui os vértices, né, o vértice A, B e C. Olhando para o vértice B, oposto a ele, né, mesma coisa que a gente fez agora há pouco, eu posso colocar o nome desse lado aqui, né, que está em pé, como Bzinho. Então, esse é o nosso lado Bzinho, né, eu vou chamar. A mesma coisa eu vou fazer com o C e a mesma coisa com o A. Então, eu tenho o nome de cada lado. Esse nome, né, também estou escolhendo, né, Azinho, Bzinho, Czinho. Mas eles significam catetos e hipotenusa, né. Quando eu coloco também o B com o chapéu em cima, ele significa que eu estou olhando para o ângulo desse vértice. Então, o vértice é o B. Se eu coloco o chapéu, então eu estou olhando para esse ângulo aqui. Vou pintar de vermelho, né? Esse ângulo aqui que é o ângulo do vértice B. Então, com isso, a gente já pode falar, então, o que é essa função, né? Chama função seno. Aqui, no caso, aplicada no triângulo retângulo, né? Nos próximos anos, nas próximas estudos que vocês tiverem no ensino médio, essa função ela vai ser aplicada em gráficos também, tem bastante coisa sobre ela. Mas então aqui no triângulo retângulo ela significa que a gente escreve dessa forma, né, abreviado, sem do ângulo B. É sempre importante colocar o ângulo. Ela é o Bzinho sobre o Azinho. E quem é o Bzinho e o Azinho? Aqui nesse caso é o cateto oposto, né, ao ângulo B, e o Azinho é a hipotenusa. Então, de forma geral, o seno é isso, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Passando para o próximo aqui é o cosseno,
né, de um ângulo, né, do triângulo retângulo, e ele é definido basicamente da mesma forma, né? Então a gente coloca aqui os lados, né, desse triângulo, que é o mesmo, tá? Coloquei o mesmo triângulo aqui, não mudei, e a gente vai olhar para o mesmo ângulo também, só para ver o que muda, né? Se aqui, no caso do seno, a gente olha para o Bzinho, né, que é o cateto oposto, e a hipotenusa, né, eu pintei de azul, então a gente tem essa configuração, né? Aqui, no caso do cosseno, a gente vai olhar para o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, você está vendo que ele tem um outro formato, né? No caso desse triângulo. Então, eu estou olhando para o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Faço essa divisão. Esse é o valor do meu cosseno do ângulo B. Continuando, a gente tem uma próxima, né? Que é chamada de tangente, né? E ela é escrita dessa forma, né? Abreviada TG do ângulo B, do ângulo beta. Do ângulo B, né, no caso aqui. E a mesma coisa, né? Temos lá os ladinhos, né? O Azinho, Bzinho, Czinho. E aqui, no caso, ela não usa a hipotenusa. Ela usa somente os catetos, né? Em relação a esse ângulo que a gente está olhando. Então, é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o que está aqui, né? O Bzinho, cateto oposto ao ângulo B, e o Czinho, que é o cateto adjacente. Bom, com isso, né, a gente tem aqui, coloquei esquematizado, né? Seno vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Coloquei assim para gravar. E agora, né, nossa família, né, nossa família aumentou, né? Agora uma gigante, né, a família. Então a gente conhece seno, cosseno, tangente, hipotenusa e os catetos opostos adjacentes. Novamente, não se preocupem em decorar esses nomes, né, mas em saber o significado e aplicar ele, né, diante de uma questão, a análise de algum triângulo. E aqui só para ilustrar, né, ficar bem didático, né, aqui a gente tem um beta, né, um peixe chamado beta. Tem bastante em Brasília, nos laguinhos, né, que tem nos palácios aqui e tal, né. Então tem aqui um peixe beta e é uma hipopotenusa, né, que também tem lá no zoológico da cidade. E os catetos, né, aqui para ilustrar, né. Então é isso, pessoal. Obrigado, né, e até a próxima.